Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Quem já tá inscrito aqui no canal sabe que a cada 2 meses eu sempre trago um compilado de livros e filmes que eu consumi pra atualizar vocês de obras que acabam não aparecendo aqui no canal. E eu sei também que tem muita gente que me acompanha aqui e não me segue lá no Instagram. Esse tipo de vídeo é uma forma que eu tenho de deixar vocês mais inteirados dessas leituras. Só que dessa vez eu resolvi fazer algo um pouco diferente e eleger as melhores leituras e os melhores filmes que eu consumi nesse primeiro semestre de 2025. E já adianto pra vocês 2 coisas. Essa lista não vai ter spoiler. E eu também montei uma lista bem pequena comparada com a do ano passado. Se eu não me engano, eu escolhi 10 livros. E então eu preferi montar uma lista tanto de 8 livros que eu gostei bastante e 8 filmes que eu também curti bastante. A lista de livros, ela tá na ordem do que eu dei a menor nota ao que eu dei a maior nota, tá? Então eu começo a lista com 3 estrelas até ir a 5 estrelas. Mas de modo geral, são livros que eu gostei bastante da experiência de leitura e da história que foi apresentada. Já a lista de filmes eu fui colocando na ordem dos meses em que eu assisti, mas pode-se dizer também que eu avaliei quase que da mesma forma, do que eu menos gostei ao que eu mais gostei, mas lembrando que todos que vão ser citados aqui ao longo desse vídeo são obras que de alguma forma são relevantes pra mim e que eu acabei gostando muito mais do que outras que eu consumi ao longo desse primeiro semestre de 2025. Se vocês são novos aqui no canal, eu sempre começo falando sobre os livros e depois eu falo sobre os filmes. Eu vou deixar a minutagem aqui na caixa de descrição, mas já reitero aqui que os livros e filmes que vão aparecer ao longo desse vídeo merecem a atenção de vocês porque são obras muito boas. Eu já começo essa lista de livros falando sobre O Fim dos Homens, que foi uma obra que eu li por conta do clube de leitura que eu faço parte. Foi uma obra que eu fiquei bem surpresa com o que eu li. É um livro muito interessante, é uma distopia em que uma pandemia acontece no ano de 2025 por conta de um vírus que mata ali mais da metade da população masculina. Então a autora ela vai trabalhar todas as questões políticas e sociais em que as mulheres se encontram depois que esse vírus se instala no mundo e como é que elas vão fazer para se reerguer. A autora ela consegue emular muito bem toda a sensação de medo e de incerteza logo nos primeiros capítulos. Ela escreveu o livro muito antes da pandemia de 2020, então ler esse livro depois da pandemia que a gente vivenciou foi algo muito bizarro. Muitas coisas que foram sendo narradas ali no livro foram situações que muitas pessoas acabaram vivenciando. Acredito inclusive que possa ser um gatilho para algumas pessoas o tópico desse livro, principalmente nos capítulos iniciais, onde tudo é um verdadeiro caos. É uma obra que a autora ela vai trabalhando diversos pontos de vista e isso acaba dando uma humanizada na obra como um todo. O que me fez dar 3 estrelas para esse livro foi o fato de que lá pro final eu sinto que não houve um desenvolvimento tão interessante assim de certos pontos que são apresentados, mas isso não tira o mérito do livro de ter sido, sim, uma obra que eu gostei de ler, uma obra que me fez pensar muitas coisas, e eu sinto que quando o livro traz essa questão de fazer o leitor pensar e se colocar em determinadas situações, é uma obra que ela vale, sim, ser mencionada em uma lista de favoritos. Fica aqui minha recomendação porque eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar, principalmente se vocês gostam de distopia. Esse ano eu dei uma segunda chance para Clarice Lispector, eu inclusive falei sobre isso no post que eu fiz sobre A Hora da Estrela lá no meu perfil no Instagram. E eu fiquei um pouco triste por não ter me apaixonado tanto assim pela obra, mas eu coloquei A Hora da Estrela nessa lista porque mesmo que eu tenha dado 3 estrelas pro livro e que eu não tenha gostado tanto da escolha narrativa da Clarice, eu já falei pra vocês inúmeras vezes que Fluxo de Consciência não é a minha forma narrativa preferida, mas ainda assim esse livro conseguiu ficar impregnado na minha memória de tal forma que toda vez que eu lembro dessa obra, eu fico muito feliz de ter lido. Pude conhecer mais da escrita da Clarice e pude compreender um pouco mais por que as pessoas gostam tanto de A Hora da Estrela. E como eu falei no post que eu fiz lá no Instagram, é muito fácil a gente se identificar com a Macabeia. É muito fácil a gente perceber que em determinados momentos talvez a gente tenha sido um pouco de Macabeia. É uma obra que me marcou bastante, é sim uma obra que eu não tinha como deixar de fora
fora dessa lista, porque por mais que eu tenha dado 3 estrelas, foi um livro que, de alguma forma, me impactou bastante. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos e lá no Instagram eu sempre comento sobre isso, que livros de autoajuda não são a minha primeira escolha literária. Eu já li alguns livros de autoajuda, também não vou ser hipócrita aqui e dizer pra vocês que eu nunca li e falar que eu não gosto, mas eu já li alguns livros de autoajuda. Então, nesse ano, eu aproveitei que O Amor na Sua Vida estava disponível no Kindle e acabei pegando pra ler. É um livro da Carol Pinheiro. Eu acompanho o trabalho dela desde a revista Capricho, então quando ela lançou esse livro, eu fiquei bem curiosa pra ler e fiquei muito surpresa com o que eu acabei encontrando ali naquele livro. São pequenas histórias de amor, cada uma com as suas devidas características, e ela fala sobre essas histórias de uma maneira bem madura, o que me agradou bastante. Apesar de eu não gostar de ler livros de autoajuda, e eu não sei se eu posso considerar esse livro como livro de autoajuda, mas eu gosto muito de ler livros sobre o amor, então eu acabei gostando bastante da experiência, e como é um livro que tá totalmente fora da minha zona de conforto, eu acabei colocando ele na lista. Pra O Amor na Sua Vida, eu dei 4 estrelas e meia, porque no contexto em que ele está inserido, eu considero sim um bom livro. Então, se vocês gostam de autoajuda, não quero que vocês pensem que eu estou criticando vocês, tá? Não é isso. É só que eu não curto muito esse tipo de leitura. Mas se vocês gostam de autoajuda, se vocês gostam de livros que falam sobre o amor e as diversas formas de amar, fica aqui minha recomendação pra vocês, porque se eu gostei, é bem capaz que vocês gostem também. Vampiro é algo que eu sou completamente apaixonada e obcecada. É inegável o fato de que a figura do vampiro é algo extremamente hipnotizante. Tem lá o seu magnetismo que a gente não consegue largar. Então, obviamente, eu tinha que ler Carmila. E dizem que é uma obra que inspirou o Bram Stoker quando ele foi escrever Drácula, porque ela é uma obra que vem antes do Drácula em si. São algumas informações que eu achei quando eu terminei a leitura de Carmila, que é uma obra extremamente sensual, sobrenatural. É uma obra que deixa a gente completamente instigado para saber de onde foi que surgiu esta bendita desta mulher chamada Carmila. Foi sim uma leitura que eu curti muito, porque como uma amante de vampiros, era inaceitável eu não ter lido esse livro ainda. Eu só fiquei um pouco decepcionada com essa obra, porque o livro é muito curto, vocês conseguem ler facilmente em um dia, mas eu sinto que ali o finalzinho poderia ter sido mais trabalhado, e aí é totalmente gosto pessoal. É algo que eu sinto que, se tivesse, seria mais vantajoso para a história, mas o fato de não ter não faz com que o livro seja ruim. E se não me falha a memória, eu dei 4 estrelas para Carmila. Se vocês, assim como eu, gostam de literatura gótica, gostam de literatura que trazem vampiros como a sua persona principal, eu recomendo muito a leitura de Carmila. É uma obra que vocês não vão se decepcionar, e eu tenho certeza que é uma obra que vai deixar vocês com a pulga atrás da orelha para querer saber mais sobre determinados personagens que aparecem ali na obra. Que Psicose é um sucesso e uma obra-prima do terror, todo mundo já sabe. Mas o que eu sei que vocês não sabem é que esse filme é baseado em um livro, e que se vocês ainda não leram, vocês estão perdendo uma obra-prima da literatura do terror. A trama do livro, assim como do filme, é extremamente envolvente, misteriosa, claustrofóbica. Eu acho que essa foi a palavra que mais ficou na minha mente quando eu li Psicose. O autor, ele trabalha o mistério ali em volta do Norman Bates e de toda a situação em que ele está inserido de uma forma muito única. Ele mostra para o leitor que o terror vai muito além daquilo que a gente está vendo. Eu gosto muito de como o autor trabalha a personalidade do Norman. E vocês sabem, eu já falei isso inúmeras vezes, eu amo histórias em que casas são protagonistas daquelas histórias de terror. Se vocês já assistiram Psicose, recomendo muito a leitura do livro, porque por mais que o filme tenha sido muito fiel à obra literária, o livro em si é a cereja no bolo pra quem gosta de terror. Recomendo demais essa leitura, gente. Pra Psicose, eu acho que eu dei 5 estrelas. Eu esqueci completamente quantas estrelas eu dei pros livros, mas eu vou deixar aqui do lado, as notas que eu dei pra cada uma das leituras, tá bom? Ano passado eu comentei com vocês que eu tava tentando ler outras obras de outros países. Eu, inclusive, tive contato com a literatura coreana, e nesse ano eu li meu primeiro livro da literatura japonesa, especificamente da literatura de terror
terror japonesa com Imagens Estranhas do Uketsu. Eu li esse livro em menos de 24 horas praticamente, de tão imersa que eu estava na história. Eu amo livros em que o autor convida o leitor a investigar aquela obra junto com o personagem principal. O livro começa com um blog muito comum à primeira vista, em que um cara tá compartilhando ali da vida dele com a esposa que tá grávida e algumas ilustrações que ela faz, até o momento em que ele para de postar e ele volta depois de alguns anos dizendo que vai parar de publicar ali, que ele descobriu os crimes que aquela pessoa fez, mas que ele a amava do mesmo jeito. E a gente fica completamente perdido com essa informação, e é a partir daí que a nossa investigação, no caso, vai começar, porque a gente vai se deparar com várias histórias que podem estar conectadas ou não. Eu vou deixar isso em aberto para que vocês possam ler o livro e descobrir, mas a gente vai se deparando com pequenas pistas ao longo do livro, e cada uma dessas pistas, elas deixam a gente com aquela vontade de voltar algumas páginas para analisar umas frases, analisar aquelas ilustrações. Eu me surpreendi muito com essa leitura, me fez ficar com vontade de ler não apenas outras obras do autor, mas também outras obras de autores que são conhecidos ali no meio literário japonês. Quem sabe não vem aí um vlog de leitura lendo apenas livros de terror japonês. E aí, já se encaminhando para o final dessa lista, eu acabei colocando Salem, do Stephen King, como o segundo livro que eu mais gostei de ter lido nesse ano de 2025. Eu dei 5 estrelas para essa obra. Falei inclusive dela no último vídeo aqui do canal sobre livros com plot twist. É uma obra muito boa, eu me diverti muito enquanto eu lia. Eu amo histórias que se passam em cidade pequena, amo histórias de terror que se passam em cidades pequenas. Gosto muito que esse livro também tem ali uma figura de uma casa, tem toda uma questão de ser assombrada ou não. Então são pequenas coisas que aparecem ao longo do livro que me fizeram gostar muito dessa obra. Não sinto que é uma história lenta, pelo contrário, sinto que os personagens são extremamente cativantes. Eu gosto muito de toda a grande reviravolta que esse livro traz, a grande revelação por trás da figura maléfica que esse livro nos apresenta. E com certeza, Salem, do Stephen King, acabou entrando no meu hall de livros preferidos do autor, ao lado de Carrie e O Iluminado, que são 2 obras que eu amo de paixão, e Salem acabou se tornando uma delas também. E aí, para encerrar a lista de livros que eu mais amei nesse primeiro semestre de 2025, é óbvio que eu não poderia deixar de colocar em primeiro lugar Jurassic Park. Esse livro, assim, que foi completamente disruptivo pra mim. Eu cresci nos anos 90, eu sou uma cria dos anos 90, e obviamente eu assisti aos filmes do Jurassic Park. Só que, como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás do canal, eu nunca tinha tido vontade de ler essa obra. Li por conta do meu clube de leitura e foi, assim, muito divertido. Se vocês acham que o filme ele já tem toda aquela carga de aventura, terror, sabe, ficção científica por conta dos dinossauros, o livro eleva isso a 1000. É extremamente divertido ler, ao mesmo tempo que é muito aterrorizante. O livro, inclusive, tem cenas que acabaram não aparecendo no filme, claro, pela dificuldade de se adaptar a algumas coisas, mas que são excelentes. São cenas que a gente lê e pensa assim, putz, isso aqui é cinema total. Se isso tivesse no filme, as pessoas iriam ficar, assim, completamente chocadas. E é interessante também porque, além da questão da aventura e do terror, que é muito evidente aqui nesse livro, o autor, ele deixa muito escancarado que o ser humano, ele faz qualquer coisa por dinheiro. E é um livro realmente muito bom, gente. Eu não sou a maior leitora de ficção científica, inclusive é algo que eu pretendo mudar ao longo desse ano, mas para uma pessoa que não lia com tanta frequência, esse livro aqui, ó, foi, ó, creme de la creme. Adorei, 5 estrelas, favoritado. Só leiam, por favor, leiam esse livro. E indo para a parte dos filmes, nesse primeiro semestre de 2025 eu assisti muita coisa boa. Eu comecei o ano, inclusive, assistindo Nosferatu, que foi, assim, uma grata surpresa. No dia que eu fui assistir esse filme, eu falei no Instagram que eu tinha gostado, mas que existia algo ali que eu não tinha curtido tanto. Hoje eu já sei o que é. O Robert Eggers é um dos meus diretores preferidos. Eu gosto muito da visão artística que ele tem. Acredito que muitos de vocês já sabem a história de Nosferatu. O filme segue basicamente a mesma história
história do filme lá dos anos 20, mas ainda assim é uma obra que vale muito a pena vocês assistirem, é um deleite aos olhos, é um cinema que me agrada muito, e eu lembro que pra Nosferatu eu dei 3 estrelas, e se eu coloquei A Hora da Estrela como um dos melhores livros que eu li, obviamente eu tinha que colocar o filme. E, gente, que filme melancólico, que filme triste. E à medida que a história da Macabea vai sendo mostrada pra gente através do longa, a gente vai se encantando com essa personagem que é tão ingênua. Se vocês já leram A Hora da Estrela, mas ainda não assistiram a adaptação, assistam. É uma boa adaptação, ela é bem fiel. Tem alguns trechos que são bem marcantes, quando ela pede uma aspirina, inclusive. Nossa, gente, doeu em mim. Esse ano eu assisti Conclave também, inclusive foi um filme que eu assisti no início do ano por conta da maratona do Oscar que eu tava fazendo. E eu tava dando nada por esse filme. Eu imaginei que ia ser só uma história sobre o conclave em si, mas eu fiquei muito surpresa com o que eu assisti. Foi realmente, assim, um longa-metragem que me surpreendeu bastante. E é uma obra que ela acaba subvertendo muito as expectativas do telespectador, porque ela vai totalmente na contramão daquilo que a gente tava esperando. A fotografia desse filme é esplendorosa. Gente, eu não entendo por que esse filme não ganhou como melhor fotografia. E esse filme, ele tem um plot twist, mas eu não vou entrar em detalhe de qual é essa grande reviravolta, porque eu sinto que ela é a base da história. É um filme que eu dei 5 estrelas, eu gostei muito, me surpreendi, como eu disse pra vocês. É uma obra que eu sinto que merecia ter ganhado mais prêmios, porque o que foi feito nesse longa-metragem é, assim, primoroso. Eu não sou a pessoa que assiste muita animação, mas nesse ano eu acabei assistindo Flow justamente por conta de todo o hype que tinha em cima dessa produção. E é até difícil explicar em palavras tudo o que eu senti enquanto eu tava assistindo esse filme. E é uma animação que não tem diálogos. É uma obra que eu não imaginava que eu fosse chorar. E por mais que eles não falem, é quase como se eles falassem. É uma animação extremamente delicada, meiga, repleta de simbolismos. E se eu fosse ficar falando sobre todas as características de Flow, daria pra fazer um vídeo completo só sobre essa produção. Se vocês ainda não assistiram, dê uma chance. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pra Flow, eu acabei dando 5 estrelas. É possível dar outra nota pra esse filme que não seja 5 estrelas. E aí vai entrar um filme nessa lista que eu vou ser muito honesta com vocês. Eu não lembro se eu já tinha assistido, se eu reassisti. Eu não lembro, realmente não lembro, que é O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Mas, de qualquer forma, eu acabei colocando nessa lista porque, pra mim, esse é um grande exemplo de adaptação cinematográfica que respeita a obra original. É um filme com 2 atrizes magníficas. É uma obra que ela foi toda gravada em preto e branco pra deixar ainda mais forte a mensagem que o livro traz. É uma história de 2 irmãs que vivem um relacionamento muito tóxico. Existe inveja, existe rancor, existe também um amor de irmãs ali muito presente, por mais que seja meio deturpado. É uma obra que quem gosta de cinema com certeza vai gostar de assistir esse filme. Assim como o livro vai deixando a gente apreensivo para saber como é que a situação daquelas 2 mulheres vai ser resolvida. E o final eu não vou comentar sobre, porque eu quero que vocês assistam esse filme. E obviamente que pra O Que Terá Acontecido da Baby Jane, assim como no livro, eu dei 5 estrelas pra essa obra. E agora no meu top 3 de melhores filmes que eu assisti nesse ano de 2025, eu vou começar com o 3º lugar, que é The Ugly Stepsister, que conta a história da irmã adotiva da Cinderela sob uma outra perspectiva. É um filme muito mais adulto, eu não recomendo ele pra todo mundo, tá? É um filme que ele não poupa detalhes pra contar a sua história. Ele vai mostrar o que uma pessoa é capaz em busca da beleza. É um filme que ele tem body horror, mas eu sinto que ele tá ali por um motivo muito específico, com exceção talvez da última cena, que quem já assistiu vai saber do que eu tô falando. É um filme muito bonito, a paleta dele também é extremamente delicada, tem todo um ar ali de conto de fadas em determinadas cenas. E ele vai oscilando, sabe? Entre cenas que são muito bonitas, com cores mais quentes, e depois ele vai para cenas que trazem cores mais frias, uma fotografia mais dura, eu diria. É uma obra que me surpreendeu bastante. Eu acabei dando 3,5 estrelas para esse filme. Fui bem surpreendida, para ser sincera. Em 2º lugar, eu coloquei Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso. Esse é um filme que eu já via muita gente comentando sobre, falando o quão bom
era esse filme e obviamente eu acabei ficando curiosa pra assistir e gostei bastante. É uma obra que eu não imaginava que eu fosse me emocionar tanto. O filme vai acompanhar toda a trajetória do Ney, desde a infância aos Secos e Molhados, a carreira solo, aos romances que ele teve até os dias atuais. É uma obra muito delicada em determinados aspectos, mas muito sincera e honesta com o público. Obviamente existe sim a sua licença poética para algumas alterações. É uma obra maravilhosa, é um daqueles filmes que deixa a gente com vontade de escutar a discografia completa do cantor, e eu não posso deixar de citar para vocês a atuação impecável do Jesuíta Barbosa. Existe uma cena em específico que, para mim, era como se eu estivesse assistindo o Ney Matogrosso mesmo. É encantador. É uma obra que, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo demais, demais, demais. Vocês não vão se arrepender. É uma obra maravilhosa. E aí, em primeiríssimo lugar, eu tive que colocar um dos meus filmes preferidos desse primeiro semestre de 2025, que foi Pecadores. Filme estrelado pelo Michael B. Jordan, um filme de terror, assim, de qualidade. É um filme que ele tem o seu toque de terror, mas ele também tem todo um embasamento histórico para aquela história. É um filme que tem a música como um personagem, eu diria também, e um peso muito significativo para a história como um todo. É uma obra extremamente envolvente. São 2 horas de filme que eu não senti passar. Eu vi que algumas pessoas até comentaram que o início do filme é um pouco arrastado e que demora para as coisas acontecerem, e para mim foi justamente o contrário. Eu senti que o filme, ele serve justamente para que a gente acabe se familiarizando com os personagens e se envolva ainda mais com cada um deles. Inclusive, o Michael B. Jordan interpreta gêmeos aqui nesse filme. Cada um deles tem uma personalidade muito única e a gente até esquece que esses personagens são interpretados pela mesma pessoa. É um filme que tem uma trilha sonora muito potente. Pra mim, um dos melhores filmes do ano. Eu gostei muito do que eu vi. Foi 5 estrelas, favoritado. Um filmaço. Já tá disponível, inclusive, nos serviços de streaming. Então, se vocês ainda não assistiram, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse filme. Mas e aí? Vocês já leram ou assistiram algumas dessas obras que eu citei ao longo do vídeo? E me contem também quais são as obras preferidas de vocês, que vocês consumiram nesse primeiro semestre de 2025. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se é a primeira vez de vocês aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo. Assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!